Olá, olá! Vamos continuar aqui o nosso trabalho. Nós já fizemos algum progresso, mas temos ainda bastante coisa a resolver aqui na nossa página. Na última aula, nós conseguimos centralizar esse elemento aqui, que é o main, usando o margin alto. Então, nessa aula, eu quero explicar um pouquinho melhor sobre margin e vou falar sobre uma outra propriedade também, que é a padding. Vamos entender a diferença entre essas duas coisas e como é que a gente pode usar isso aqui para estilizar a nossa página. Então, vamos pegar aqui no main. Eu vou voltar com o background color, yellow. Então, como eu disse, eu sempre faço isso para eu poder visualizar bem o elemento, ver onde ele começa e onde ele termina e o que está acontecendo quando eu mudo aqui as propriedades, né? Então, ele está ali no centro agora porque nós definimos um margin alto para ele. Se eu desligar isso aqui, ele volta a ficar encostado lá no canto. Então, esse margin alto calcula automaticamente a margem do lado esquerdo e do lado direito e centraliza o elemento. Mas a gente também pode definir margens específicas para o topo, para o lado direito, para a parte de baixo e para o lado esquerdo. Então, para isso, basta a gente definir, por exemplo, margin left, que no caso é o lado esquerdo. Vou botar, por exemplo, 40 pixels. Não faria muito sentido tentar alinhar dessa maneira, porque a gente tem o margin alto que já vai fazer isso automaticamente para a gente. Não interessa qual é o tamanho da tela, mas é importante a gente saber que a gente pode usar o margin left, o margin right, porque às vezes a gente quer dar uma distância específica de um elemento para o outro e é com essas propriedades que a gente vai fazer isso aqui. Para definir uma margem no topo, a gente vai usar o margin top. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui margin top 200 pixels e com isso a gente vai dar uma distância de 200 pixels aqui em cima, né? Então, selecionando esse botão aqui e vindo aqui no elemento main, a gente pode ver todo aquele espaço lá em cima que foi o margin top que a gente acabou de definir. E a gente teria o mesmo resultado se em vez de definir o margin top desse elemento, então vou desmarcar aqui, vou selecionar o elemento que está em cima dele, que é esse header, e vou definir para ele um margin bottom, que é embaixo. E vou definir 200 pixels, a gente tem ali o mesmo resultado, tá? Então, para empurrar o elemento de baixo, a gente pode tanto definir um margin top para ele, quanto um margin bottom para o elemento que está logo acima dele. Bom, vamos tirar aqui esse margin bottom e agora vamos falar sobre a diferença entre margin e padding. Margin é um espaço do lado de fora do elemento e padding é um espaço do lado de dentro. Então, vamos selecionar aqui novamente o main e vamos lembrar que se a gente definir margin left, colocar 100 pixels, por exemplo, a gente afasta todo esse elemento aqui do lado esquerdo. Então, ele tem o fundo amarelo, a gente pode ver que ele só está começando aqui. Agora, se em vez de margin a gente tivesse usado padding, qual é a diferença aqui? O fundo amarelo agora começou aqui. Por quê? Porque esse elemento ele não tem nenhuma margem do lado esquerdo, ele tem um padding. E o padding é o espaço do lado de dentro. Então, se eu colocar, por exemplo, padding top, vou botar 100 pixels também, a gente não distanciou ele do elemento de cima, a gente adicionou um espaço dentro dele, né? Então, apertando esse botão aqui do cursor e selecionando o main, a gente pode ver que ele começa lá em cima, o espaço está dentro dele. Então, essa é a diferença entre padding e margin. O padding é o espaço dentro do elemento e o margin é um espaço fora dele. Ok, então para que nós vamos usar isso? Vamos tirar isso tudo aqui. Tirar o background yellow. Vamos voltar com a nossa margin alto e agora nós temos aqui o que nós tínhamos antes. Se a gente voltar na notícia original, a gente vai ver que esses elementos aqui, eles têm um espaço aqui, né? O que parece não estar acontecendo no nosso caso. Aqui a gente não consegue ver porque a gente não tem uma cor de fundo. Eu vou definir uma cor de fundo qualquer só para a gente conseguir ver o que está acontecendo e depois a gente pega a cor de verdade. Vamos colocar aqui um background color black e color white. E o de baixo, vamos colocar um background color gray
e o color white. Pronto, assim a gente consegue ver. Então a gente tem ali um fundo nesses elementos, mas não tem nenhum espaço em cima e embaixo. O que acontece se eu pegar esse elemento de cima e definir um margin top para ele de 20 pixels? O que a gente fez foi afastar ele lá de cima, não é isso que a gente quer. A gente quer adicionar espaço dentro dele. Então o que a gente quer não é um margin top, e sim um padding top. E nós queremos também um padding bottom. Agora, a gente já começa a chegar um pouco mais próximo do que nós temos aqui. O de baixo é a mesma coisa, só que uma coisa legal das propriedades CSS é que a gente pode simplificar aqui a declaração usando propriedade shorthand. Então, em vez de colocar padding em cima e embaixo, com o padding top e o padding bottom, a gente pode simplesmente colocar padding e a gente pode usar ou 4 valores, que no caso vai ser em cima do lado direito, embaixo do lado esquerdo, respectivamente, ou a gente pode usar simplesmente 2 valores, onde o primeiro vai ser em cima e embaixo e o segundo vai ser lado direito e lado esquerdo. Então aqui, por exemplo, eu posso colocar 8 pixels e 0. O que eu fiz aqui? Eu defini 8 pixels em cima, 8 pixels embaixo, 0 do lado esquerdo, 0 do lado direito. Então isso aqui é uma forma muito mais eficiente de definir padding e margin para os elementos, e tem várias outras propriedades CSS que aceitam esse formato shorthand. Se você quiser pesquisar um pouco mais sobre isso, é só digitar CSS shorthand property. Aqui, por exemplo, a gente tem o margin, e aqui está explicando direitinho que você pode usar margin top, margin bottom, margin right, margin left, ou então você pode fazer no formato shorthand, usando 4 valores, usando 3 valores e usando 2 valores. No caso, vai ser o primeiro é em cima e embaixo, o segundo é lado esquerdo e lado direito, ok? A gente não tem tempo aqui para ficar muito nesse assunto, mas se você quiser, você pode pesquisar sobre as shorthand properties. Como você pode ver, está escrito aqui, ok? Muito bem, então nessa parte aqui de cima, por que a gente ainda tem esse espaço em branco aqui em volta? Enquanto que aqui no original, esse fundo toca aqui nas bordas da nossa página. Isso é porque, por padrão, o elemento body ele tem margin de 8 pixels. Aqui a gente já pode ver uma shorthand property. Quando a gente só tem um valor, ele vai definir 8 pixels em cima, embaixo, lado direito e lado esquerdo. 8 pixels para os 4 lados. Então, para a gente acabar com isso, a gente tem que definir para o body do nosso documento. Então, aqui no body, nós temos que definir margin 0. Com isso, a gente acaba com aqueles espaços ali. Bom, então agora a gente está pronto para deixar esses elementos aqui definitivos, com as cores certinhas, mas vamos dar um intervalo e vamos fazer isso no próximo vídeo. Não esquece que tudo que a gente fez aqui no Inspect não fica salvo, tá? Então não fecha nada aqui, deixa tudo aberto e segue para o próximo vídeo para a gente continuar aqui.